Meninas, é o seguinte, como é que a gente sabe se o bebê está bem ou não? O principal é a movimentação. O bebê está mexendo bem, ele está saudável. Isso é um dado clínico muito importante. E se você está passando bem, se você está se sentindo bem, então assim, o seu bem-estar e um bebê que move bem é um bebê saudável e você está saudável. Mas vamos falar um pouquinho isso do ponto de vista mais detalhado, né? De acompanhamento do bem-estar desse bebê, do desenvolvimento, se ele está se formando bonitinho. Então, claro que todo mundo quer saber o quê? Ver o bebê, ver na televisão, ver o ultrassom. Então, qual o primeiro ultrassom que se faz? O mais importante é você entender que você tem momentos importantes de ultrassom que são bem definidos e que, se precisar, você pode fazer outros, né? Daqui a pouco as pessoas estão comprando ultrassom para levar para casa. Já tem um aparelhinho para escutar o nenê. Então nós vamos falar também disso. Mas sobre ultrassom é assim, o primeiro ultrassom importante é com 12 semanas. Você atrasou a menstruação, fez um teste de gravidez, confirmou que está grávida, né? Você está bem, não está tendo dor, não está tendo sangramento. Vai adiantar um ultrassom logo no começo? Não. Que ultrassom que se faz aí com 7, 6 semanas, 8, 9 semanas vai mostrar que se é um bebê ou se são dois. Claro que isso é uma definição muito importante, mas muda você saber com 9 semanas, com 8 semanas e saber com 12? Não muda nada. Tem o que fazer diferente? Não tem nada para fazer diferente. Então pode sim o primeiro ultrassom ser com 12 semanas. Por que com 12 semanas? É o período ideal para ver a idade gestacional, que é muito seguro com 12 semanas saber e ter uma definição bem se bate com a sua menstruação. Vai saber se é um bebê ou não, né? A placentinha e a translucência nucal. Translucência nucal, osso nasal e um outro lance lá que é o ducto venoso, mas principalmente a translucência nucal vai te falar sobre risco de algumas síndromes, principalmente síndrome de Down. Então, assim, é um ultrassom que tem essa capacidade, tem essa, né? Então vai auxiliar para saber a confirmação da data, que é um bebê só, a placentinha como que ela tá e os riscos para algumas síndromes genéticas. E do ponto de vista geral, já tem uma ideia da morfologia. O pessoal diz morfológico de primeiro trimestre, mas tecnicamente é ultrassom obstétrico com translucência nucal. 12 semanas. No Rio de Janeiro fala ecografia, né? Ecografia ou ultrassom, é sinônimo. Depois disso, você tem o verdadeiro morfológico, que é de 20 a 24 semanas, e idealmente com 22 semanas, porque os órgãos do bebê estão de um tamanho bom para serem visualizados e estão funcionando. Então a gente já pega um pouco a função deles. Se a bexiga está enchendo normal, porque está produzindo xixizinho, se ela não está dilatada, o coraçãozinho, o formato do coração, dá uma geral questão cerebral, coluninha, tudo dá para ver, lábio, né? Então tem muitas coisas que já se observa no ultrassom de 22 semanas, que é o grande morfológico. Pode fazer o Doppler, se precisar, se tiver alguma necessidade de risco. E depois, com 28, 32 semanas, tem um outro ultrassom onde é muito importante ver a questão do Doppler, porque aí a gente vai começar a estar preocupado com a vitalidade do bebê, de quanto esse bebê está sendo bem nutrido. Isso também se dá pelo tamanho do bebê, né? Então, são ultrassons que vão se definindo como importantes. 12 semanas, 22 semanas, 32 semanas. Se tiver alguma dúvida quanto à posição, peso do bebê e crescimento do bebê, se faz lá com 36, 38 semanas um outro ultrassom também. A necessidade de fazer o específico do coraçãozinho do bebê, que é a ecocardiografia fetal, é principalmente se tem algum antecedente familiar ou uma mulher acima de 32 anos, alguma gestante acima de 32 anos. Não é rotina, porque o morfológico vê bem o coraçãozinho do bebê. A necessidade de ultrassom transvaginal para avaliar o colo uterino é principalmente se você está na primeira gestação. Se está tendo alguma contração, se houve alguma dúvida, se o exame de toque deu dúvida, ou dependendo da chance de risco, fazer de rotina esse ultrassom transvaginal na primigesta que nunca teve esse colo testado.
você teve um bebê, o bebê nasceu de tempo certo, seu colo segurou bem, então o seu colo foi testado, né? A gente não vai ter essa preocupação, a não ser que você comece a ter contração e ter um desconforto diferente que possa nos preocuparmos em relação ao parto prematuro. Então, esses exames são os exames para avaliar o bebezinho, o crescimento, o bem-estar, e no finalzinho da gestação tem a cardiotocografia, que registra os batimentos, tem o chamado perfil biofísico fetal, que também é a cardiotografia com alguns outros critérios de movimentação, movimento respiratório do ultrassom, e tudo clinicamente batendo com o que a gente comentou, com o seu bem-estar, com a movimentação do bebê e o crescimento dele. Ele está crescendo, ele está saudável, está sendo bem nutrido. Então, fique tranquila com isso. Ter o aparelhinho para ver o batimento em casa, vejam bem, o batimento muitas vezes está normal e não quer dizer necessariamente que o bebê está 100%. É muito mais importante o movimento do bebê do que só o batimento. Quando nós obstetras escutamos só o batimento, a gente tem essa crítica, né? A gente sabe que eu estou escutando o batimento, mas que eu tenho que saber o contexto geral em que está esse batimento, né? Muitas vezes um bebê já mais madurinho, a gente move o bebê dentro do útero, vê se acelera o batimento. Não vamos transferir essa preocupação, essa responsabilidade de cuidado para você. Agora toda gestante vai ter que ter lá um aparelhinho para curtir o batimento do bebê. É gostoso ouvir, claro que é gostoso, mas não há essa necessidade. Isso pode ser um fator de estresse para você. Você vai querer a todo momento estar escutando. E o bebê está mexendo bem, ele está saudável, fique tranquila com isso, curta muito sua gravidez.